queridos aventureiros e aventureiras, retorno nesta sexta-feira de assuntos aleatórios aqui no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. E nesse quadro, Amor, Sexo e Terapia, venho falar hoje para vocês sobre o meu desafio nas minhas gravidez. Bora lá? Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo já deve ter visto o vídeo que eu fiz falando sobre a minha primeira gravidez, onde eu tive depressão e tuberculose. Mas lá eu não coloquei foto, aqui eu vou colocar para vocês. Lembrando que a resolução pode não estar muito boa, porque é foto tirada de foto. E há 21 anos atrás, então quer dizer que as fotos já não eram lá grande coisa. Então quando eu estava grávida de 6 meses, eu descobri que estava com tuberculose. Eu vinha internada há muito tempo, na época, graças a Deus, eu tinha plano de saúde, que foi o que fez diferença na minha vida. E com tantos médicos cuidando de mim, tentando descobrir o que era, fazendo exame, acabou descobrindo que eu estava com tuberculose. Quando eu me casei, eu estava com 49 quilos. Eu engravidei 6 meses depois de casada, né? 5 meses de casada eu já engravidei. E eu cheguei a 35 quilos. A foto que eu vou colocar aqui para vocês foi na semana que eu ganhei o meu primeiro filho. Então, essa era a barriguinha que eu tinha e nesse caso eu estava com meus 35 quilos. Olha só, gente, muito magra, né? Muito magra mesmo. Eu tava pele e osso. Depois que descobriu que eu estava com tuberculose, claro, o mundo caiu para a família inteira, porque é algo assim que você acredita que não terá como se salvar, ainda mais que você está grávida, né? Então, muita coisa passou pela nossa cabeça. Eu acreditava fielmente que eu ia ter um filho com problema, um filho com deformação, alguma coisa, por conta que desde o momento que descobriu, eu comecei o tratamento, e os medicamentos são fortes, querendo ou não querendo, eram vários medicamentos. Não me recordo o nome do medicamento. Eu sei que eu tomei dos 6 meses até os 9 meses. Depois que meu filho nasceu, eu tomei mais um ano para conseguir realmente me curar. Lembrando que eu caí com ele quando ele tinha poucos meses, porque eu estava muito fraca ainda. Então eu demorei para começar a ganhar peso, a criar força. Quando ele nasceu perfeito. Vou colocar aqui 2 fotos para vocês verem. Ele nasceu assim perfeito. Até o médico que cuidava de mim, ele ficou assim encantado, porque ele também esperava uma criança com alguma deformidade, ou uma criança com algum problema. E ele fez todos os exames e ele era perfeito. Muita gente fala assim, você era muito pessimista, você não confiava em Deus? Sim, eu confio em Deus até hoje. Mas na minha visão, eu acredito assim que Deus sabe o que te dá. E se não fosse para eu ter esse filho naquele momento, eu não teria, eu teria perdido. Se fosse para eu ter ele com algum problema, alguma deformidade, eu teria. Então eu acho que Deus sabe o que faz. A gente não consegue entender os desígnios dele, mas ele sabe muito bem o que faz. E eu vou concluir isso na minha segunda gravidez. Tá? Na minha segunda gravidez eu vou concluir porque que eu sempre pensava assim e continuo pensando dessa forma. Acontece com a gente que Deus permite. Então, Ele permitiu que eu fizesse o tratamento, Ele permitiu que eu tivesse meu filho, que eu tivesse meu filho com saúde, saudável e perfeito. 5 anos depois, então, decidimos ter o nosso segundo filho. Claro, foi meio complicado, porque o meu esposo ele tinha medo pelo que aconteceu na primeira gravidez. Mas é o que eu expliquei, o problema não foi a gravidez, foi que eu já estava com a tuberculose e a gente não sabia. Então, se fosse para passar por tudo de novo, a gente passaria. Não adianta ficar acreditando que a gente vai dar conta de tudo, que a gente vai controlar tudo. Não, tem muita coisa que não está sob nossas mãos, a gente não tem como controlar. E aí, com muita dificuldade, eu falei, tá, então vamos para o segundo filho, que é o que a gente sempre quis, 2 filhos. Quando eu engravidei, então correu tudo bem, gente, correu tudo bem. Eu engordei, mas nem tanto assim. Vou colocar a foto aqui para vocês também, ó. Eu tava magrinha, né? Você olha pelos braços, eu era magrinha. Mas a barriga cresceu um pouquinho. Essa foto aqui, eu estou com o primeiro, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo Júnior, nosso Juninho. Então, eu estou com ele, olha, por tudo que eu passei na primeira gravidez, ele com 5 anos. Olha como ele está, né? Lindo e perfeito. Então, aí nós tivemos o João, assim, gente, uma gravidez super tranquila. Tive enjoo, que é normal, um pouco de queimação, que também é normal. Meus filhos tudo nascem meio cabeludinho. Mas foi tudo de boa, tudo tranquilo. Até que chega o dia do nascimento dele, ele nasce, os meus 2 filhos nasceram de parto cesárea. O primeiro porque eu não tinha condições de ter parto normal
e o segundo por conta que ele chegou até encaixar, mas aí o osso da bacia não abriu o suficiente, então eu parti para cesárea novamente. Queria os dois normal, mas infelizmente não deu. E ele nasceu, ele passou meio que da hora de nascer, porque o segundo, né, o João, eu já não tinha plano de saúde, então a gente vai para a maternidade da vida. E chega lá, a médica me atendeu muito bem, me preparou para cesárea, porque o feto já estava com sofrimento, porque nos batimentos cardíacos já percebia-se isso. Mas no momento que eu fui levada para a sala, nem fui levada para a sala de parto, né? Porque no momento que eu estava no corredor sendo levada, o médico do médico parou lá e resolveu que ia fazer meu parto. E ali ele falou, eu estava pronta, gente, eu estava de sonda, eu estava pronta para fazer cesárea. E ele disse, não, vamos tentar normal, vai nascer normal e acabou. Como eu tinha vontade, eu falei, vamos embora. E aquilo eu fui fazendo força até que meu filho encaixou e aí ele viu que não teria condições. Então nisso me mandaram para a sala de cirurgia, daí aí eu fiz a cesárea. E quando ele nasceu, ele não me mostraram, saiu correndo com ele, porque ele nasceu já meio roxo. Ele nasceu todo machucado aqui. Eu ainda falo assim que meu filho não nasceu bonito, ele nasceu feio. Na hora que eu saí da sala do parto, eu vi ele a primeira vez, eu perguntei pro meu marido, porque ele estava com ele no colo, e falou assim, olha, quem tá aqui comigo? Eu olhei para ele, tem certeza que é nosso? Porque o primeiro nasceu lindo, né? Aí o segundo nasce daquele jeito. Eu falei, gente, não é, meu filho. Tudo meio desproporcional. Aí meu marido ainda ficou bravo comigo, ele falou assim, nossa, e se a gente fosse falar? Mas ele nasceu totalmente diferente. Gente, ele nasceu roxo. Por quê? Passou da hora de nascer. Mas aí foi se passando os dias e no dia de ter alta, a pediatra foi ver ele e aí chega com uma novidade. Nos exames que ela fez, ela descobriu que ele tinha um céu da boca muito fundo. Tinha o céu da boca, mas era muito fundo. Então eles encaminharam a gente para um local onde eles cuidavam desse tipo de criança. Até então a gente não sabia de nada, não entendia, não sabia o que ela estava querendo dizer sobre isso. Só que assim, gente, eu cheguei em casa uma semana depois, meu filho estava lindo. Eu costumo dizer que ele foi o patinho feio, nasceu patinho feio e se tornou um cisne lindo. Porque pouco tempo depois, gente, ele estava uma graça. Vou até colocar a foto dele aqui, juntamente com o irmão, para vocês verem como ele realmente ficou lindo. E é lindo até hoje, né? Porque vai falar, não, é inglês. Eu sei fazer filho bonito. Posso não ser bonita, mas meus filhos, meu filho, eu caprichei. Então a gente começou a levar na Cefil, que é um local onde cuida de crianças que têm problema no palato, que tem a fissura labial. Chegando lá, eles explicaram tudo isso, mas o caso do meu filho, eles nunca tinham visto, porque ele tinha o céu da boca, mas era muito fundo, era só tipo um corredorzinho no céu da boca, e o resto já tudo perfeito. Então mandaram a gente para Curitiba e eu fiquei em Curitiba, fui várias vezes, passava 2 meses eu ia, depois ia novamente, para que eles tentassem saber, descobrir o que estava acontecendo com ele. Então ele só teve alta depois que ele começou a falar, depois que nasceu os dentinhos, né? Ele estava com 1 ano e pouco. Que daí eles descobriram que ele não tinha nenhum problema, porque ele tinha assim o céu da boca, era fundo, mas ele tinha o céu da boca. Ele não tinha nenhum problema motor, ele falava muito bem, os dentinhos nasceu perfeitamente. E o que eles vinham desconfiando que era aquela doença que cresce o osso do rosto, não era, né? Graças a Deus não era. O primeiro desafio foi segurar a primeira gravidez, tendo tuberculose, tendo depressão, porque foi várias emoções ao mesmo tempo, foi várias situações acontecendo, acabei tendo também a depressão. Aí depois vem o segundo desafio, que é uma gravidez tranquila, um filho que nasce tranquilo, perfeito, vamos dizer assim, e daí aparece essa questão no céu da boca. E daí, quando você descobre que a suspeita era dessa doença, que eu nem estudei, eu nem sei como funciona, mas eu sei que tem muita criança que tem isso, então você fala assim, nossa, graças a Deus não tem. Só que nesse local, lá em Curitiba, eu aprendi muita coisa. E é incrível quando você aprende nos momentos de dificuldade. Eu acho que é por isso que Deus acaba nos dando algumas coisas para a gente passar. Porque eu, numa das minhas idas, eu sempre ia, ou acompanhada, né, do meu esposo, ou acompanhada da minha mãe. Eu sempre ia acompanhada de alguém, porque era uma viagem muito cansativa. Então, eu pegava um ônibus aqui meia-noite, chegava lá às 6 e pouco, 7 da manhã, ia até o hospital, ficava
até umas 3, 4 horas, voltava, pegava o ônibus à tarde para chegar aqui meia-noite, 1 hora, então era muito puxado. E uma das últimas vezes eu fui sozinha com ele, que ele já estava maiorzinho, eu já sabia muito bem o caminho, eu acabei indo sozinha com ele. Lá, gente, nesse local, você encontra diversas situações. Lá você passa a olhar a sua vida como não tem problema nenhum. Gente, minha vida é super mega power tranquila. Porque quando eu cheguei lá, o que eu via? Eu via criança com fissura labial, algumas uma coisinha mínima, outras ela não tinha essa parte da frente inteira, outras tinha parte do crânio amassada, né, para dentro, outras elas não enxergavam, outras não tinham o palato, elas não tinham o céu da boca, outras não tinham a via respiratória. Então cada criança tinha sua história, cada mãe tinha sua luta ali com aquele filho. E o que mais me chocou, o que mais assim me chacoalhou, eu acho, para a vida, foi que um dia eu estava lá e tinha uma mãe com uma criança. Gente, a criança acho que devia ter uns 5 anos, mas você olhava, você não dava 3 anos para a criança. Uma menina, e essa menina não falava, essa menina mal via, ela era cega ao ponto de quase não ter olho, você quase não enxergava o olhinho dela, o olhinho fechado, não era desenvolvido o olhinho dela. Ela não tinha coordenação motora, ela ficava paradinha, ela só respirava. E aquela mãe, com carinho com aquela filha, conversando com aquela filha, como se aquela filha interagisse com ela. E aí você olha aquilo lá e fala assim, gente do céu, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho. E num determinado momento, porque sempre tem as pessoas sem noção, né? Porque você está num lugar, gente, onde tem pessoas diferentes. E obviamente você fica curiosa para olhar, você fica curiosa, né? Mas, pelo menos, eu sempre procuro me controlar, sempre prefiro olhar de uma maneira que não seja agressiva para outra pessoa, né? Porque ela não tem culpa de ser daquele jeito. E essa bendita sem noção falou para essa mãe, né? Ah, ela não fala? Não. Ah, não ouve? Não. Ah, não anda? Não. Perguntou tudo. Não, não, não. Ai, tadinha, né? Tadinha dela. Nasceu assim? Nasceu. Nossa, que dó. Gente, não fala que você tá com dó. Não fala isso de um filho. Uma mãe, nossa, ela sangra por dentro quando ela escuta alguém falando isso. Ai, tadinha, ai, judiação. Não fala isso pra mamãe. E aí ela achou que não tava bom só falar assim, tadinha, judiação, coitadinha. Ó, ela achou que não tava bom. Ela olhou pra mãe e disse, ai, mãe, coitada de você, né? Nossa, mãe, passar por tudo isso, coitada, mãe, como você deve sofrer? Meu, aí que vem a lição. A mãe, com toda a calma do mundo, olhou para essa criatura e falou, olha, Deus nos dá o fardo que a gente pode carregar. Se ele me escolheu para ter a minha filha desse jeito, se ele me escolheu para lutar essa luta, né, lutar essa guerra, é porque eu sou capaz. E é porque eu vou vencer. Gente, aquilo calou a mulher, né? Calou a mulher e calou todo mundo que estava em volta, porque estava todo mundo ouvindo aquela conversa, uns concordando, outros horrorizados. No que a mãe falou isso, e daí você passa a pensar nisso, né? Muita gente deve ter olhado para aquela criança e falado assim, gente, era melhor se Deus não tivesse permitido que ela nascesse. Mas o tempo que aquela criança existir, né, não sei se hoje ela é viva, porque isso já faz 16 anos atrás, o tempo que aquela criança existir na vida daquela mãe vai ser marcante para essa mãe. Essa mãe foi feliz, essa mãe tinha um carinho, uma atenção para aquela criança, mesmo sabendo que ela não interagia. Mesmo ela falando que amava ela, mesmo ela beijando ela não tinha reação. Então, assim, Deus sabe o que faz com a gente não consegue entender. Claro, a gente quer um filho perfeito, mas se não vir, a gente fica perguntando muito por que eu passei por isso, por que eu tive tuberculose na primeira gravidez, por que eu tive que correr risco de perder o meu primeiro filho, por que o segundo teve que vir com esse probleminha. E Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso que Ele dá para você a capacidade de você vivenciar aquilo, de você lidar com aquilo. Meu segundo, né, que é o João, então tudo que ele comia, então acabava grudando naquele caminho ali do sal da boca.
E ele, quando mamava, ele sugava e abria a boca para respirar. Conforme ele foi crescendo, ele ia comer, então grudava. O que ele fazia? Ele mesmo enfiava o dedinho na boca e ele mesmo tirava. Ele nunca se engasgou com isso. Então, Deus, ele dá a capacidade para a gente aprender a lidar com aquilo. Então, eu sei que teve algumas mãezinhas que assistiram aquele vídeo. Gente, esse vídeo vai até ficar longo, mas eu achei necessário fazer esse vídeo para vocês. Teve algumas mãezinhas que assistiram o meu vídeo, né, da primeira gravidez com tuberculose, depressão, e relataram que estão passando por essa mesma situação. Assim, o que eu tenho a dizer assim, confie em Deus. Deus sabe o que faz. Se Ele escolheu você para lutar essa guerra, é porque você é capaz. Porque, claro, a gente fica imaginando que não dará certo. Mas Deus, Ele pode dar essa chance pra gente. Eu tive da primeira gravidez, a segunda, eu tive uma gravidez tranquila, tive essa surpresa, mas eu consegui conviver com aquilo, eu consegui lidar com aquilo. Não só eu, como toda a minha família. Hoje, eles são gente do céu. São maior que eu, apesar de para ficar maior do que eu não precisa muita coisa. Eles se desenvolveram muito bem, foram arteiro como qualquer outra criança. E assim, a gente aprende muito. Hoje, eu não me pergunto mais por que eu passei por isso, né? A pergunta, na verdade, é para quê? Para que foi me dada essa missão? Para que foi me dada essa luta? Eu acredito, ainda hoje, depois de que o Rodrigo Júnior está com 21 anos, o João Pedro está com 16 anos, eu ainda não consigo ver com clareza tudo o que eu aprendi, tudo que me serviu essa situação. E claro, se eu tivesse perdido um dos dois, eu acredito que até hoje também eu não teria entendido 100% o porquê de ter perdido aquele filho. Eu não teria entendido o porquê de ter passado aquilo, 100%. Poderia ter aprendido alguma coisa como eu aprendi. Porque eu vejo que a primeira gravidez, tudo isso que eu passei, foi para unir mais a minha família, foi para fazer eu enxergar a vida um pouco diferente. A segunda gravidez, que foi do João, que ele veio com essa questão, e depois de ouvir isso dessa mãe, né, que sim, ela ia lutar até o fim aquela guerra, porque foi dada a ela aquele privilégio, porque aquilo para ela era um privilégio, porque ela estava vivendo aquilo, ela estava fazendo na vida dela o marcante daquela criança, porque por mais que aquela criança não reagisse, aquela criança sentia. E ela acredita, acho que até hoje, né, ela acredita fielmente que ela foi mãe, que ela fez diferença na vida daquela criança. E que aquela criança foi um anjo que foi colocado na vida dela. E com certeza ela tirou muito aprendizado disso. Então, para as mãezinhas que estão passando por momentos difíceis, gente, eu coloco vocês em minhas orações. Eu peço que Deus possa tranquilizá-las, possa dar a vocês toda a condição possível de tentar entender o motivo daquilo lá, possa dar força para vocês continuarem e principalmente quando vocês esmorecerem, quando vocês desanimarem, que Ele possa levantar vocês, que eles possam falar assim, vamos embora, você consegue, você é capaz, vamos lá, vamos continuar porque a sua guerra ainda tem muito pela frente, você vai conseguir vencer com certeza. A dificuldade da vida faz com que a gente amadureça, com que a gente consiga enxergar as coisas com outro olhar. Então hoje é comum eu ver criança com fissura labial, mas naquela época não era, foi assustador. Você perde o chão, eu perdi o chão na primeira gravidez, perdi o chão na segunda gravidez, né? Tipo, você fica assim, e agora? Como é que eu vou conseguir enfrentar tudo isso, né? Com um filho de 5 anos, tendo que ir longe, tendo que lidar com essa criança. E esse lugar, esse Cefil que eu fui em Curitiba, gente, eles são de uma humanidade incrível, porque lá, todas nós que estavam lá com nossos filhos, com problema, sem problema, com dúvida se tinha problema ou não, enfim, todas nós passávamos por psicólogos para aprender a lidar. A primeira vez que eu fui lá, eu já fui conversar com um psicólogo e ela disse, olha, você tem que entender o seguinte, você tem que criar seu filho como se ele fosse normal, como se ele não tivesse problema nenhum. Ela nem sabia se meu filho ia ter problema ou não.
Mas como se ele não tivesse problema nenhum. Se você tiver que dar bronca, você vai dar bronca. Se você tiver que dar carinho, você vai dar carinho. Teu irmão, não vai tratar diferente porque ele tem uma coisa em outra. Não. Você vai criar os dois iguais. Então você tem que entender. E você tem que se preparar para o que você vai ouvir lá fora. Como essa mãe ouviu, né? Dessa cretina, gente. Sinceramente, essa mulher foi cretina, infeliz, em fazer um comentário tão idiota daquele. Então eles te preparam. E lá, por mais que você chegasse lá e você via toda essa situação, né? Crianças sem um olho, essas coisas. Gente, era um lugar tão feliz. Era um lugar onde as crianças brincavam, as crianças riam, as crianças não paravam quietas. Até mesmo essas que tinham um pouquinho mais de dificuldade para se locomover, elas não estavam nem aí. Elas interagiam entre elas. As mães interagiam entre elas. E tinha mãe do Brasil inteiro. Tinha, não era só eu que fazia essa vida de sair meia-noite de casa, passar o dia inteiro lá, voltar à noite, chegar no outro dia. Não, tinha mãe lá que ficava 2 dias na estrada. Estava lá firme e forte, estava lá para poder cumprir a sua missão. Todos nós temos nossa missão. Às vezes demoramos para compreender qual é e qual a lição que nós vamos tirar. Mas Deus sabe, e nós temos que entregar a Ele todas as nossas angústias, todo o nosso desespero e pedir: Senhor, me ajude. Me ajude para que eu consiga ter força para lutar essa guerra que o Senhor está me dando. E principalmente, me prepare para tudo que eu vou passar. Porque se for para que aconteça tudo corretamente, que eu esteja preparada. Mas, se em algum momento eu perder essa guerra, eu perder essa batalha, que o Senhor me dê forças para entender o porquê e principalmente para que eu consiga me reerguer. Isso é o que eu lhe peço. Era assim que eu fazia minhas orações. Era assim que eu clamava a Deus, que Ele me desse força, me desse sabedoria, para que eu pudesse compreender e para que eu pudesse lutar da forma que Ele acreditava que eu conseguiria. Termino esse vídeo deixando o meu beijo para vocês, deixando o meu carinho, deixando as minhas orações, meu pedido a Deus que esteja ao lado de vocês em todos os momentos e que brevemente vocês possam deixar aqui um comentário que tudo correu bem e que hoje vocês estão super, mega, power, feliz. E tudo que vocês passaram vai servir de força, de incentivo para outras que virão a passar algo parecido, algo igual ou algo totalmente diferente, mas que precisa de uma palavra amiga, de uma força de incentivo e de um pouco de esperança. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.